Todos os dias, milhões de brasileiros acordam cedo e enfrentam longos deslocamentos para chegar ao trabalho. Filas, calor, atraso e veículos lotados fazem parte da rotina. Enquanto isso, decisões sobre mobilidade urbana são tomadas longe desse cenário, em gabinetes, reuniões técnicas e articulações políticas. E ao longo de décadas, essas decisões ajudaram a consolidar um modelo que prioriza o transporte individual. E esse é um olhar sobre um combustível promovido como solução ambiental também se encaixou em um sistema que nunca resolveu, de fato, o transporte público no Brasil. Desde o Proálcool, lançado em 1975, o Brasil investe no etanol como alternativa energética. E há mérito nisso. Comparado à gasolina, o etanol de cana-de-açúcar pode emitir menos dióxido de carbono durante a combustão. Mas essa é apenas a parte da equação. A produção envolve etapas que incluem o uso intensivo de água, aplicação de insumos agrícolas e impactos ambientais que variam conforme a região e o método utilizado. Além disso, historicamente, o setor também enfrentou críticas relacionadas às condições de trabalho no campo. Ou seja, o etanol pode ser mais limpo em certos aspectos, mas está longe de ser uma solução ambiental simples. E existe outra questão importante. Ao longo da sua expansão, o etanol estava muito mais associado ao abastecimento de veículos individuais do que ao fortalecimento de transporte coletivo. A partir dos anos de 1990, diversas cidades brasileiras elaboraram projetos para expandir metrôs, trens urbanos e corredores de ônibus. Muitos desses planos, no entanto, avançaram lentamente ou nunca saíram do papel. As razões são múltiplas. Especialistas apontam fatores como limitação orçamentária, má gestão, crescimento urbano acelerado e mudança constantes de prioridade política. Mas há também a influência de interesses econômicos relevantes. O Brasil consolidou uma forte indústria automobilística, ao mesmo tempo em que o setor sucroenergético ganhou peso político e econômico ao longo das décadas. Esses setores participaram ativamente do debate público, do financiamento político e da formulação de políticas. Não se trata de uma conspiração direta, mas de um alinhamento de interesses. Um modelo baseado no transporte individual gera demanda constante por veículos e combustível. E isso influencia, direta ou indiretamente, as escolhas feitas ao longo do tempo. Hoje, em regiões metropolitanas como São Paulo, trabalhadores podem passar horas por dia em deslocamento. Em muitos casos, são 2, 3 ou mais horas diárias de transporte. Esse cenário não é resultado de um único fator. Ele reflete décadas de decisões que, em muitos momentos, priorizaram incentivo à indústria automobilística, expansão do crédito para a compra de veículo, redução de impostos sobre carros, investimentos mais limitados em transporte coletivo de alta capacidade. O carro individual, especialmente com a popularização do motor flex, tornou-se peça central desse modelo. Enquanto isso, sistemas de transporte público cresceram, mas frequentemente em ritmo insuficiente para acompanhar a demanda. Nos últimos anos, o discurso evoluiu. Fala-se em etanol de segunda geração, etanol de milho e até em combinação com eletrificação. Essas iniciativas podem apresentar avanços tecnológicos importantes, mas elas continuam inseridas, em grande parte, em uma lógica focada no transporte individual. Ao mesmo tempo, o transporte público ainda enfrenta desafios estruturais: lotação, financiamento limitado e expansão lenta. E isso levanta uma questão central. É possível resolver um problema coletivo com soluções predominantemente individuais? O etanol não é por si um problema. Ele representa uma alternativa energética relevante dentro de determinados contextos.
mas ao longo do tempo acabou integrado a um modelo que priorizou o transporte individual em um país marcado por desigualdade e urbanização acelerada. A mobilidade urbana não depende apenas do tipo do combustível, depende de escolhas. E ao longo das últimas décadas, muitas dessas escolhas favoreceram quem pode dirigir, mais do que quem depende do transporte público todos os dias.